Dormindo os homens. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante, Jesus diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta faz parte de uma das parábolas do reino dos céus ou do reino de Deus. E o que nós temos aqui? Nós temos uma palavra de Deus em que o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas para dar explicações acerca das coisas espirituais. E uma das coisas que podemos ver aqui é que parábolas eram figuras ou ilustrações que traziam algumas lições eternas, algumas lições acerca de Deus, acerca do seu reino, acerca do propósito de Deus com relação à sua palavra. A mensagem do Evangelho, não meramente a mensagem da religião, de como ela foi difundida no mundo, de como o diabo veio e tratou de modificá-la. O relato desta parábola, ela se confunde com outras parábolas que também tratam acerca do reino de Deus, mas o que me chama a atenção são os elementos da parábola. Eles identificam os elementos do reino dos céus. Por exemplo, o pai de família, que é o dono do campo, é Deus. Mais adiante, nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando chega em casa, seus discípulos lhe perguntam: como é esta parábola? Explica-nos esta parábola. Então Jesus vai e lhes explica a parábola. O campo é o mundo. O que semeia a semente era o Filho do Homem, o próprio Jesus, no seu tempo, e pode ser para nós também, como trabalhadores deste campo do Senhor. Os homens são os trabalhadores do Evangelho, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam a palavra, aqueles que levam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A boa semente, Jesus diz que são os filhos do reino. Nós sempre vemos também nas parábolas que a semente é a mensagem da palavra de Deus, ou a palavra de Deus em si. O joio são os filhos do diabo. Jesus explica isso. Mas ela também traz o que em si? A mentira, a falsidade, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos profetas que tergiversam a palavra de Deus, torcem a verdade das Escrituras em uma mentira. O inimigo é o diabo e seus anjos, que trabalha no aspecto para destruir a mensagem do Evangelho, para denigrir a imagem do Evangelho, para zombar de Deus e dos seus mensageiros. A colheita fala acerca do fim do mundo, do fim da história da humanidade, do fim de todas as coisas, do fim desta era.
Os ceifeiros, Jesus disse que são os anjos. São eles que vão fazer esta grande colheita que antevemos como o arrebatamento da igreja. Eu chamo a sua atenção para um detalhe, ou para alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu chamo a atenção é acerca da ação do inimigo. Note bem, ele semeia no meio da plantação do trigo, ele semeia o joio. Entre um leirão e outro existe um caminho, e naquele caminho ele sai semeando o joio, aonde, quando cresce o joio, e cresce o trigo também. A Bíblia Sagrada também nos chama a atenção de que os trabalhadores não perceberam que a semente tinha sido semeada e também não conheciam a origem desta semente, ou seja, quem semeou a semente. Agora, o interessante que me chama a atenção também é sobre o dono do campo. A simplicidade dele, a calma dele em perceber que quem semeou foi o inimigo, porque ele não ficou no local. Ele semeia e se esconde. E isso nos traz uma lição muito especial, muito proveitosa para nossos dias. Quantas coisas têm sido semeadas no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico especial, e nós não sabemos a origem, nós não sabemos de que forma surgiu e por que dormiram os homens, e por que dormiram os trabalhadores, e por que não trouxeram um despertamento para saber a origem do mal dentro do nosso meio. A outra coisa que me chama a atenção é que eles dormiram. É muito interessante, existem vários exemplos na Bíblia Sagrada, desde o sono de Adão até o sono de Pedro na prisão, passando por vários profetas, passando por juízes, passando por várias pessoas, reis, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou um pouco mais adiante daquilo que Deus está querendo falar conosco através dessa crise de pandemia que estamos vivendo neste mundo e despertando a sua igreja, a igreja do Deus vivo, para que se acorde deste sono e possa perceber que existe muito joio no meio do trigo. Não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de situações, de coisas que naturalmente as pessoas são usadas para transmitir mensagens enganosas, mensagens de que tudo está bem quando não está, situações e profecias e doutrinas falsas, erradas, que conduzem o povo a um precipício ou um marasmo espiritual. Então eu posso observar que existe mais alguma coisa dentro dessa palavra. O Senhor Jesus disse que os trabalhadores perguntaram ao Senhor: vamos arrancar o joio? E ele disse: não, para que não danifique o trigo. O que é que ele queria transmitir? Que lição preciosa o Senhor Jesus, através de suas parábolas, ele transmitia de uma coisa tão simples: o plantio em uma agricultura, em um campo de lavoura. E o que é que nós podemos aproveitar desta palavra? Em primeiro lugar, o joio é uma erva daninha, Lolium temulentum. Ela se torna uma praga terrível nas lavouras de trigo. Em segundo lugar, que me chama a atenção é que o joio, nos seus primeiros estágios de crescimento, ele é semelhante ao trigo, e arrancá-lo nesse estágio torna-se perigoso. Por que perigoso? Porque as raízes do trigo são entrelaçadas com as raízes do joio. Às vezes você quer combater uma coisa errada e você não
pode se equivocar e combater a pessoa que está cometendo o erro, pura e simplesmente, e não necessariamente o erro. E isso vai provocar uma situação muito complicada, porque familiares, porque admiradores, porque outras situações vão se envolver neste pano de fundo. E nós precisamos ter muito, mas muito cuidado acerca deste assunto. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o joio, ele pode ser hospedeiro de um fungo muito daninho, muito perigoso. E por que isso? Este fungo, ele se adere às folhas do joio. Ele é com uma coloração preta e ele vai se aderindo e vai crescendo. Se um animal comer bastante deste fungo, ele adoece e morre. Se aquele joio, ele se mistura, aquele fungo se mistura com o trigo e ele é amassado e transferido para a alimentação, ele pode ser tão prejudicial ao ser humano que pode conduzir à morte. Assim são as falsas doutrinas no nosso meio. Assim são os pequenos problemas que surgem no nosso meio, pequenas divisões, pequenas circunstâncias que talvez pelo lado humano, da incapacidade de que somos dotados como seres humanos, podemos perder a noção das coisas e por conseguinte vamos perder pessoas também, vidas preciosas pelas quais o Senhor derramou o seu sangue precioso. Nós temos que ver também que o joio, as suas raízes, elas são maiores, mais profundas e também elas se espalham nas laterais. É por essa razão que se o joio for arrancado quando ainda está no seu crescimento, ele vai arrancar também o trigo, porque as raízes se entrelaçam no subsolo. E não somente o joio ele arranca com a raiz do trigo, mas ele também traz em si torrões de terra. E aquilo ali vai ser prejudicial para toda a lavoura. O trigo não, o trigo tem uma raiz pequena, direcional, e por conseguinte ele é fácil de ser arrancado. Quando nós olhamos também uma outra coisa muito interessante é que quando cresce a espiga do trigo e a espiga do joio, vai se estabelecer a diferença. A diferença entre os dois vai se estabelecer não quando eles nascem e crescem, mas quando eles amadurecem. E é no amadurecimento do trigo que você vai ver a diferença. A espiga do trigo ela é cheia de grãos. E por conseguinte, na proporção que ela cresce e na proporção que ela amadurece, ela vai se inclinando para baixo. Ela se encurva humildemente, diferente da espiga do joio. O joio ele cresce para cima, ele não se curva, ele não se abaixa, mas é como que ele está desafiando a Deus, como se ele estivesse desafiando os céus, como se ele estivesse desafiando todas as coisas ao seu redor e dizendo: olha, eu sou assim e assim não mudo. Arrogância. E aí nós vamos ver por que o joio ele pode ficar de pé e o trigo não. A espiga do joio pode ficar de pé porque ela não tem grãos, ela é oca. As espigas são muito parecidas, só que a espiga do trigo ela é cheia, ela tem frutos. A espiga do joio não, ela é vazia, ela é oca. Por conseguinte, ela pode crescer porque ela é leve. A espiga do trigo, ela é pesada, porque ela está cheia de grãos. Ela é humilde, ela se encurva.
E aí a palavra de Deus também nos diz que é nessa colheita quando o joio vai ser colhido. Naquela época, na época do Senhor Jesus, a colheita do trigo era feita com foice manualmente. Era por isso que disse: vão vir os ceifeiros e vão colher primeiro o joio, arranca o primeiro joio, corta-lhe, passa-lhe a foice e depois o trigo, o joio, é atado em molhos, levado para o fogo, para ser queimado, para produzir fogo. Enquanto que o trigo, ele é colhido, debulhado, tirado os grãos, e os grãos são colocados no silo, no armazém. Isso nos tem uma lição muito preciosa. Nos dias atuais, a colheita do trigo é feita por colheitadeiras, por máquinas especiais para isto. Elas têm entre 5 e 6 metros de largura e elas vão trabalhando no sistema de navalhas que vão colhendo tanto o trigo quanto o joio. Espere e não vai misturar as coisas, não. Porque na hora da colheita, o joio, como é leve, ele cai, ele não é sugado, ele não entra para a máquina. Igualmente a palha e o cordão, ou seja, o caule do trigo também não vai para a máquina. O que vai para a máquina são os grãos. E tudo que é palha, e tudo que é joio, e tudo que é apenas o caule seco, ele vai ficando pelo caminho para servir futuramente de pasto para o gado, ou para ser queimado, ou para ser junto à parte do trigo, se já não tiver mais o joio aí, porque ele se seca rapidamente, então a parte do trigo vai servir de feno para os animais e vão ser trabalhados em grandes rolos e são colocados no campo para alimentar o gado no período do inverno. Meu querido irmão e amigo em Cristo Jesus, quanto tempo temos perdido com ninharias, com coisas que não edificam, com coisas pequenas, como, por exemplo, discussões e discussões sobre a cor da farda do coral, da farda do conjunto, situações acaloradas sobre qual é o cargo, quem vai ocupar o cargo de secretário, de tesoureiro, disso, daquilo e tantas outras coisas, e muitas vezes discussões tolas acerca de pequenas divergências teológicas também. Não é mais tempo disso. O tempo está se cumprindo. O reino de Deus é chegado. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos humilhar aos pés do Senhor. Vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos pregar o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, porque o reino de Deus está se cumprindo. E o tempo do arrebatamento da igreja está chegando. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. E que esta palavra sirva de despertamento para mim e para você. Que nós não podemos mais estar dormindo sem estar apercebidos e apercebendo o povo de Deus para os grandes acontecimentos dos últimos dias do reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro.